Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Saragiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. Olá, olá, pessoas queridas que nos acompanham aqui ao longo desses episódios, com tantos diálogos, tantas possibilidades de encontrar pessoas dos mais diversos cantos desse Brasil. E hoje é com muita alegria que eu trago aqui a minha colega querida, minha amiga do coração, que fala diretamente do Ceará, Raquel Savir. Seja muito bem-vinda. Olha, que gostoso estar aqui com você. Que bom que você começa me descrevendo por esse lugar que eu habito aqui, o meu Nordeste, o meu Ceará. Ah, Obrigada querida, pelo convite. sim, eu que agradeço, né? Eu sinto que é uma ponte que a gente vem construindo já há alguns anos, né? Há algum tempo, e eu aprendo muito contigo. Quero dizer aqui, né, ao vivo, para outras pessoas também poderem captarem, né? Poderem captar esse nosso afeto, esse nosso lugar de aprendizado, de troca. E você, para mim, é uma inspiração dentro da psicologia, né? É alguém que coloca a sua autenticidade, o seu respeito aos limites próprios, né? A sua forma de estar no mundo, cuidando das pessoas e cuidando de ti. Então, tu é um exemplo para mim, sabe? Desse autocuidado, desse afeto, desse vínculo que é uma base segura, né? Então, é muito bonito estar aqui. Eu quero muito agradecer esse cultivo que a gente vem fazendo há alguns anos. E o podcast hoje, né, assim, de forma mais oficial aqui, para que as pessoas possam nos escutar, né, vai trazer um pouquinho, assim, dessa nossa troca, né. Então vamos lá, quem é a Raquel, essa mulher, né, gigante, essa inspiração aqui que me acompanha, que é uma das minhas professoras, né, uma das pessoas que mais me ensina nesse fazer psicológico. Então, a Raquel, ela é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, habita no Ceará, mora, né, no Ceará, pós-graduada em psicodrama socioeducacional e terapêutico, tem formação continuada em teoria do apego e é psicoterapeuta com ênfase no trabalho com a criança interior. É fundadora do Instituto Base Segura, por onde realiza atendimentos clínicos individuais e em grupo, orientações de pais e de famílias. Ministra cursos, grupos de estudo e supervisões para outros profissionais da área da psicologia, além de palestras para pais, para profissionais, para escolas e instituições que desejam compreender, né, como a história da infância, esse chão da infância aí que a gente leva para a vida toda, né, influenciam os nossos relacionamentos atuais e como que a gente pode construir relações mais seguras, né, ocupando os mais diversos papéis. Então, minha querida, para que a gente possa também iniciar, eu vou fazer a minha audiodescrição, e aí a gente vai costurando aí as nossas ideias, né. Então, a minha audiodescrição, eu sou uma mulher de 38 anos, né, estatura baixa, 1,35, uma mulher cisgênera, com olhos castanhos, cabelos castanhos, com alguns fiozinhos brancos, e que atualmente estão um pouquinho na altura dos ombros, né? E também sou uma pessoa neurodivergente, mãe solo de uma menina de 7 anos. E estou aqui hoje no meu escritório, que é meu consultório também, rodeada de livros, de plantas, de arte, de mandalas, né? E estou também usando, nesse momento, meu óculos de armação escura, meu fone de ouvido, também preto, e brincos, né, de folhas e um colar também. Então, vai lá, Raquel, sua audiodescrição, por favor.
Ai, gente, que difícil. Porque nada para mim é simples, né? Então vamos começar aqui. Como é que eu me vejo? Como é que eu gostaria que vocês me vissem, né, gente? Mas aqui tem uma mulher, cis, 41 anos de idade, parecida com Clariane, tá? Eu também tenho um cabelinho aqui na altura dos ombros, um branquinho aparecendo, uso óculos, né? Tô com um fone de ouvido, mas o meu é rosa. Tô com uma blusinha cor magenta, com um batom combinando com a blusa e com o meu fone de ouvido. Mas eu sou uma pessoa muito simples, né? Não tão vaidosa, né? Já tenho as marcas da idade aparecendo, nas minhas linhazinhas de expressão, e estou convivendo e lidando com isso. Sou uma mulher branca. Que mais? Estou aqui no meu escritório consultório também, como, né? Faço a maior parte dos meus atendimentos aqui online. Tenho uma mesinha azul bebê que tem uma plantinha que está aqui, uma plantinha, uma samambaia natural, junto dos meus livros favoritos aqui da teoria do apego, que vocês vão ouvir um pouquinho aqui a gente falando nesse podcast. E, e é isso, acho que Tá deu para ótimo. imaginar um pouquinho. Exatamente, para acessar, né, esse contexto. Muito bom, Raquel, obrigada. Então vamos lá, né? Vamos aos pouquinhos entrando nesse nosso assunto. E para quem está chegando também e pensando, né, o que que tem a ver apego com relacionamento, né? Como que a teoria do apego, então, pode ajudar, inclusive, os nossos pacientes, a população leiga, né? Não necessariamente os psicólogos, a entender como que essa teoria ela nos ajuda no processo, né, de autoconhecimento, de conhecimento das nossas relações, e principalmente, né, Raquel, nesses tempos em que a solidão é tão presente na vida de tantas pessoas, né, de pessoas tanto jovens como pessoas idosas, muito também, né, muitos casais com muitas dificuldades de relacionamentos, tentando estabelecer, né, vínculos mais seguros, protetivos. A gente fala tanto que busca, né, a paz, a harmonia, né, esse lugar de bem-estar, mas muitas vezes nas relações as quais a gente se encontra, né, o que existe é uma diferença muito grande, posicionamentos, dificuldade de comunicação, dificuldade de entendimento, né, então estou fazendo essa introdução, assim, para que a gente possa pensar como que essa teoria, né, e entender, então, os estilos de apego, que é isso, né, quais são os nossos estilos de apego, eles podem estar influenciando a nossa maneira de se relacionar e de compreender, né, como é viver relacionamentos adultos em especial. Hoje a gente vai estar falando dos relacionamentos adultos, né. Deixa eu dar um passo para trás, né? Para a gente tentar deixar claro o que é apego, né? Para a gente, esse nome que para aqui na nossa cultura ficou até com conotações pejorativas, né? De que apego é uma coisa ruim, que apego é algo que a gente deve evitar, porque nos torna mais dependente de pessoas, de coisas, né? O apego deve ser evitado. Primeiro, a gente vai esclarecer que a nossa perspectiva vem a partir do conhecimento científico, né, de um teórico chamado John Bowlby e da sua equipe, né, foram pesquisadores que construíram, né, toda essa teoria junto com ele, em especial a Mary Ainsworth, né, uma mulher super importante para criar as categorias, os estilos de apego que a gente vai falar. Mas ele vem explicar, né, de uma forma bem simples, que apego é uma condição humana, para que a gente possa sobreviver. Então, todos nós nascemos muito vulneráveis, né? A nossa espécie humana, a gente nasce ainda com o cérebro ainda muito
precisando ainda de muitos cuidados para sobreviver, diferente de outros animais, de outras espécies que já conseguem caminhar, seguir o seu bando, já conseguem alguma autonomia. Os seres humanos levam aí cerca de um ano para começar a dar os seus primeiros passos, a conseguir. Sem isso, a gente é muito vulnerável, a gente não se alimenta, a gente não se comunica, se a gente não tiver alguém que seja mais forte, mais sábio, para que nos proteja, que nos dê segurança para nos manter vivos. Então, apego é uma condição ancestral, biológica, inata, não é algo que eu escolho ter ou não ter, né? Então, a minha propensão para buscar essa figura que vai me manter vivo, que vai me tornar, né, vai me deixar seguro contra os predadores, contra o risco do mundo, que vai me fornecer alimento, é essa condição de apegar-se. Então, eu apego, eu não sobrevivo, tá? Então, para a gente começar aqui dizendo que o apego, ele não é algo que eu devo evitar, ou que eu posso escolher, ou que alguns têm e outros não têm. Se você está aqui ouvindo esse podcast hoje, é porque você veio a esse mundo com toda a sua vulnerabilidade, você apegou-se a alguém que se disponibilizou a prestar esses cuidados para que você tivesse vivo aqui hoje, né? É uma condição. Excelente. Então, a gente também pode usar a palavra vínculo, né? Que é o que você está explicando, assim, essa necessidade de estar sendo, demandando para alguém a sua necessidade, estar sendo atendido nesse vínculo, nesse laço afetivo. Né? O vínculo nasce dessa construção que se dá a partir do momento em que eu estou propenso a me apegar, né? Então, o vínculo é uma construção ao longo de um tempo, de uma relação duradoura, que vai trazendo para a gente já aspectos de uma ordem mais emocional, né? Vamos pensar que o vínculo, ele tem uma sutileza, né, de detalhes que o caracteriza, né? Como que esse vínculo me faz sentir? De que forma eu me vinculo com uma pessoa e que é diferente do que eu me vinculo com outra pessoa, né? Que componentes compõem o vínculo? Eu acho que essa ciência que a teoria do apego vai tentar entender, né? Dizer que a forma como a gente se vincula é muito específica, muito individual, e é sempre levando em conta pelo menos esses dois que se vinculam um com o outro, né? Então, sim, né? A teoria do apego pode ser chamada como teoria da ligação, teoria do vínculo, e é a grande compreensão, lança uma luz, tenta, né, explicar para a gente o que eu acho que todo mundo quer saber, né? Como é que a gente se vincula? Por que é difícil se vincular? Por que alguns conseguem se vincular com mais segurança e outros sentem mais dificuldade? Onde é que isso tudo começa? E como é que a gente consegue melhorar isso? Tem sido, assim, o objetivo dos meus estudos, do meu trabalho, da minha vida. Perfeito. Então, como é que nasce, né? Ou da onde vêm essas características que fazem com que as pessoas se vinculem, né? O que caracteriza, você até falou um pouco, né, da personalidade, o que compõe a forma, né, que cada um vai estar nessa possibilidade de vínculo, né? A gente vai se construindo, né? Acho que hoje já se acredita, né? Inclusive, já se fala em apego pré-natal, tá? Porque antes acreditava-se que a gente vinha essa tábula rasa, chegava aqui no mundo e aí começavam os nossos primeiros impressões, leituras sobre o mundo, né, na construção dessa identidade. Hoje a gente já sabe que esse bebê, né, esse feto, ele já vai trazendo informações, inclusive pré-natais, né, já existe mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas só para a gente saber, né, o quanto tudo importa, tá? O quanto mesmo que a gente não tenha memórias acessíveis aqui, não me lembro o que aconteceu, nem na gestação, nem nos primeiros anos de vida, então já que eu não me lembro, isso não importa nada em como eu me comporto hoje, né? Não, isso não é
Não é verdade, isso importa, né? Tem muitas informações que a gente recebe do ambiente e que a gente recebe da relação com os nossos primeiros cuidadores, né? Que vão formando o que o Bowlby chamou de modelo operacional interno, o modo como a gente vai construindo as crenças sobre o mundo, se o mundo é um lugar que está com recursos disponíveis para me ajudar no meu desenvolvimento, para me apoiar, para atender as minhas necessidades, ou se o mundo é um lugar difícil, escasso, e que eu preciso aprender a me resolver sozinho. Vai dando detalhes sobre o outro, né? Esse outro que me cuida é alguém que está disponível, que é alguém que me olha com carinho, com valor, que me vê, ou é alguém que está, né, indisponível, alguém que está distante, alguém que não está acessível. Então, todas essas informações, né, que são muito sutis, mas que a gente vai internalizando como se a gente fosse construindo uma lente de óculos na qual a gente vai enxergar a vida, o valor que eu tenho para o outro, se eu sou valioso, se eu sou primoroso, se eu sou, sabe, se eu tenho mal, né, como é que a minha autoestima vai se construindo, passa por essas informações que eu vou colhendo, né, do contato íntimo que eu vou mantendo com esse primeiro mundo que me cerca, né, com esses primeiros cuidadores. E aí, gente, é tão delicado porque os nossos cuidadores estão passando por tudo que o mundo colocou para eles, o que eles já recebeu de bagagem, né? Então, em que época os nossos pais, né, nos trouxeram no mundo, o que estava acontecendo, o que eles já receberam de bagagem dos seus próprios pais, né? O que acreditam sobre criação, qual é a disponibilidade emocional. Tudo isso está acontecendo e a gente está captando essas informações, né? Algumas são muito boas, algumas são encorajadoras, outras não são, né? E isso vai formando esse alicerce no qual a gente vai crescendo e construindo as relações que a gente mantém até os dias atuais, né? Durante toda a nossa vida. Excelente. Então, isso compõe um pouco essa bagagem, né? Inclusive na própria genética, você falando, eu lembrei, né, do componente dos traumas transgeracionais, o que cada cultura, né, vive, sobrevive, resiste, persiste, o quanto tudo isso também vai entrando nesse composto orgânico que nós somos, né, mutante, que se transforma, que se atualiza. E aí, Raquel, qual é o trabalho da terapia, né? Para poder cuidar disso, que a gente, dessa bagagem, dessa memória implícita, não consciente, e do que está explícito, do que está mais no nível da consciência, né? Como que a terapia ajuda junto com essa leitura, né, da teoria do apego? Clariana, eu vou fazer um parêntese, voltando aqui para a minha mini bio, né, para essa apresentação de como eu trabalho no consultório, porque eu tenho tido uma dificuldade de me ver numa caixinha específica, né, quando eu falo que eu trabalho facilitando relacionamentos. Então, a porta de entrada para os meus atendimentos, as pessoas que me buscam porque estão com dificuldade na criação, no relacionamento com seus filhos, buscam porque estão com dificuldade no relacionamento conjugal, buscam porque estão com dificuldade no relacionamento dentro do ambiente de trabalho, enfim, de uma forma geral, todos nós, em todas as nossas faixas etárias, a gente está sempre no desafio dos relacionamentos, porque a gente se constrói dentro deles, somos seres completamente sociais, somos seres interdependentes, né? Assim, a gente precisa da relação do outro para a gente ir construindo o que nós somos e o propósito, né? E o que a gente veio fazer aqui. Então, muitas vezes essa amplitude, esse leque que se abre diante de mim, né, com a capacidade de observar as pessoas se relacionando, me dá eu digo que eu hoje tenho trabalhado meio como clínico geral, né? Assim,
E isso é bom porque eu vejo hoje eu não atendo, já atendi crianças e adolescentes, hoje eu atendo adultos, jovens a idosos, e vejo como em todas essas fases da vida a gente vai ter a condição de lançar um olhar para esse autoconhecimento, né? Esse lugar de conhecer um pouco melhor a minha própria história, né? Com toda a sua dor, né? Muitas vezes dessas histórias de traumas, mas também com toda a sua potência, com tudo aquilo que eu construí para estar aqui hoje, né? Com todas as defesas que eu construí que me mantiveram em pé, né? Então, o trabalho da terapia é entender o que me cabe e o que não me cabe mais, o que já está apertado, ou o que não me foi fornecido de ferramentas, de conhecimento sobre novas formas de estar nas relações. Então, o terapeuta vai funcionar como antes de interpretar qualquer coisa, de dar soluções sobre alguma coisa, ele vai funcionar como alguém que vai se vincular verdadeiramente a esse paciente e viver com ele uma relação, né? E nessa relação, muitas coisas vão acontecendo, né? O terapeuta funcionando como alguém mais maduro, alguém que está ali numa perspectiva de construir um modelo seguro de relacionamento, mas vivendo junto com o paciente as experiências que ele vem trazendo. E ajudando a limpar essa lente desse óculos, né? E ajustando o grau aqui. Será que essa forma como você vem enxergando isso ao longo de toda a vida é a única forma? Tem outra forma? E se a gente enxergasse, se eu limpar aqui, isso aqui que te disseram lá atrás, que você não era alguém competente, ou que você não era alguém amável o suficiente para alguém querer estar com você, se a gente der uma limpada nisso aqui, o que você enxerga agora? Então, é um trabalho que, quando o paciente chega, eu digo, olha, não se preocupe, eu trabalho com a criança interior, eu trabalho com a infância, a gente vai falar de passado, mas na medida em que isso se apresenta no teu presente. Por isso que falar de passado importa. Muita gente diz, não quero falar de passado, isso é mimimi, passado passou, bola para frente, mas o passado ele se atualiza o tempo todo. Né? Se eu estou numa relação a dois agora, no meu casamento, e na medida em que o outro não me dá uma resposta, eu me sinto abandonada, desvalorizada, isso é só desse relacionamento, eu carrego essa sensação há muito tempo, desde quando eu era deixada sozinha no quarto para chorar, porque não tinha alguém disponível para estar comigo, ou porque minha família, né, meus pais tinham muitos filhos e eu não consegui ser vista, ou por N situações que eu venho carregando uma lente há muito tempo de que eu não sou valiosa o suficiente para que alguém me priorize. Eu estou num casamento que, de repente, eu estou num relacionamento onde o meu parceiro está olhando para o trabalho, está olhando para outras coisas, e isso vem junto na lente, assim, não é sobre mim, não é sobre o outro e o mundo do outro, né? Então, isso se atualiza, a dor se atualiza o tempo todo. Isso, e aí você já traz, inclusive, essa perspectiva de trabalhar no casal, né, que para mim você é uma referência, então, em terapia de casal, né, no país, inclusive, é uma pessoa que me ensina muito sobre como a gente, então, participa dessa nova percepção de mundo, né, dessa atualização, como tu estava trazendo, né, até desse trabalho quase que oftalmológico, né, de perceber os graus, a qualidade da nossa percepção, os nossos instrumentos, né, de percepção também, fazendo uma simbologia, né, com o trabalho da terapia. Então, como que no casal a gente também trabalha dessa forma, né, olhando então para pelo menos duas perspectivas aí, né, pensando num casal de dois. A teoria do apego ela é muito didática também, sabe? Pedagógica. Eu gosto que ela nos dá a condição de viver a profundidade do que é um vínculo e entender que a gente só vai
mudar a forma de se vincular, construindo novos vínculos. Então, ela dá essa profundidade, né, desse terapeuta se comportar ali dentro da sessão como uma pessoa, né, inteira, mas ela também nos dá a condição de sair do lugar de eu sou quem sabe sobre você, paciente, né, e aí eu vou te mostrar como você funciona, para te emprestar, né, a teoria, para que você faça os seus próprios insights, perceba as próprias crenças que você carrega que estão aí construindo essa lente, né? Então, a teoria do apego, né, John Bowlby classificou, em linhas gerais, alguns estilos de apego. Eu posso... Aí, gente, eu vou estar sendo muito, muito, muito simplista, só para deixar vocês aqui com um gostinho de deixa eu entender o que é que elas estão falando, né? Mas depois a gente sugere livros e outros materiais para vocês se aprofundarem. Então, Bowlby e a sua equipe fizeram uma classificação, né, sobre os estilos de apego. Em linhas gerais, eles encontraram 4 estilos de apegos principais. E aí eu vou falar aqui algumas características, né? Você vai vendo um pouquinho, né, se identifica, vocês vão ouvindo, né? A gente acaba identificando pessoas também que estão muito próximas a gente nesses estilos, mas lembrando que vou fazer de uma forma bem superficial. Ele fala que se a gente tem uma boa visão, uma boa autoestima, uma boa visão sobre nós mesmos e sobre os outros, né? Assim, eu consigo me relacionar bem com os outros são pessoas acessíveis, eu consigo me ver como alguém querido, desejável, amável, eu sustento entrar e sair de relações, abrir e fechar ciclos, eu sou uma pessoa que tem um estilo de apego seguro, né? Eu confio nas relações humanas e na minha capacidade de lidar com os desafios, as dores, as delícias de me relacionar, sem sentir uma ansiedade maior, uma dificuldade maior de estar em relação. Esse seria um estilo mais seguro. Mas existem estilos que são mais inseguros. Um deles, né, seria o estilo de apego ambivalente, né? Ou o estilo de apego ansioso, ou para alguns fica mais claro, né, o que seria o clássico estilo mais dependente, que eu acabo olhando para o outro de uma forma mais positiva do que para mim mesmo. Eu acho que o outro é melhor, eu fico à espera de que o outro me escolha. Eu acho que quando uma relação não dá certo foi alguma coisa que eu não fiz direito. Eu acho que eu nunca sou bom o suficiente para que as relações sejam permanentes, relações, né, que sejam relações seguras, né? Então eu estou ali sempre ansiosa, com medo de ser deixada por esse outro, que pode ser um amigo, que pode ser uma empresa, que pode ser um amigo de trabalho, e principalmente dentro de um relacionamento conjugal, que a gente está falando, é muito doloroso, porque eu estou sempre ali à espera de uma mensagem que demora mais um pouco, e eu acho que o outro já cansou de mim. Eu estou sempre ali no movimento de tentar, às vezes, dar mais, né? Cuidar mais, me arrumar mais, fornecer ou ter a melhor relação afetiva sexual para que o outro veja o quanto eu sou valiosa, eu estou em busca desse reconhecimento. E isso pode ser muito cansativo e doloroso para quem está vivendo, né? Então, normalmente são pessoas que tiveram histórias de rupturas, abandonos, separações, perdas, na vida, na infância, na adolescência, a gente precisa escutar com muito cuidado por que essa ansiedade foi se construindo, né? Existe um outro estilo que a gente chama de estilo evitativo, né? Que é uma pessoa que tem mais dificuldade de entrar numa relação de dependência ou numa relação íntima. Ela não é essa pessoa que se joga, né? Tem um termo agora que as pessoas usam que não é emocionado, né? Não é a pessoa que vai para um encontro e pensa em namorar e já está pensando nos filhos. Isso está mais para o estilo ansioso ambivalente, que tem muita vontade de se relacionar e viver uma história legal com alguém, né?
No estilo evitativo, essa pessoa, por N razões durante a sua vida, né, principalmente, né, a teoria nos mostra que foram pessoas que não tiveram muito espaço para sentir durante a infância, sentir vulnerabilidades, sentir necessidade de estar em contato, tiveram que ser autossuficientes, precisaram se resolver sozinhas, porque não tinha um adulto disponível afetivamente para as emoções mais difíceis. Então, é aquele que engoliu o choro, é aquele que teve que vencer pelo seu próprio esforço, sucesso. E às vezes são pessoas muito competentes e sedutoras, porque conseguem bons resultados, bons empregos, e têm a sua autoestima muito voltada para esses resultados, e tem muita dificuldade de estar com alguém que precise emocionalmente estar em contato com ele, né? Como essa pessoa. Então, são pessoas que evitam conversas difíceis, que evitam emoções profundas, que muitas vezes só vão se deparar com uma necessidade de buscar um apoio, de pensar numa terapia, quando acontece um revés, assim, da vida, assim, uma doença, uma coisa que faça essas pessoas terem que lidar com o fato de que elas não são completamente autossuficientes, que elas precisam de ajuda, que tem algum limite que aparece, né? E é muito difícil para essas pessoas, né, evitativas, estarem, por exemplo, em relações com pessoas que são mais ansiosas, ambivalentes. Então, imagina que é o casamento montanha-russa, ou o casamento... A junção, às vezes, mais bombástica é você ter alguém que precisa de muita proximidade do outro para se sentir seguro, se relacionando com alguém que, quando sente que o outro está perto demais, ativa todos os gatilhos nele e a vontade é ir embora, né, deixar o relacionamento. Né? E muitos casais que eu recebo estão nessa dinâmica, de um que precisa muito estar junto e do outro que precisa de espaço, né, que precisa respirar nesse espaço onde sinta que não tem ninguém precisando ou dependendo dele. Né? Então, eu digo que gente, tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Eu não sei se vocês já estão se identificando aí. Perfeito, Raquel. Com certeza, é uma aula para nós, né? É uma aula dentro aqui do Instituto LUSP, para os profissionais também aqui do Sul, mas acho que muitas pessoas que nos escutam, que também são outros profissionais de outras regiões, também são os nossos pacientes, né? Os nossos clientes, são pessoas que podem estar aprendendo, né? Você disse que foi de uma forma mais geral, mais simples, mas sem querer ser simplista, né? Podendo introduzir esse assunto, e você trouxe exemplos muito interessantes. E aí fica o convite aqui, né, para poder conversar mais sobre isso e poder estar, talvez, direcionando esse entendimento, essa teorização, né, aplicada ao casamento, aos relacionamentos afetivos sexuais, né, as formas de se relacionar, ou mesmo dentro das amizades também, a gente poder pensar, né, nesses vínculos que a gente constrói ao longo da vida e que a gente, às vezes, fica se perguntando, né, por que que eu atraio esse tipo de pessoa, ou por que que eu não consigo me entender com essa pessoa que eu gosto tanto, que eu acredito, né, que eu amo, que eu acredito que é ou mesmo que é uma paixão no início do relacionamento, quando a partir da lente da teoria do apego, a gente consegue perceber que tem, então, ali um sistema de apego ativado, que é o que tu está nos explicando, né, o que está ativando o meu sistema, né, para que eu possa ser atendido ou não nas minhas necessidades. Então, sim, acho que a gente vai precisar de uma outra conversa, né? Sim, e a gente pode falar, né, assim, uma vez que a gente entende como é que a gente funciona, e entende que o nosso parceiro ou parceira pode estar ativando aquilo que é de mais inseguro na gente, como é que ele pode, então, ajudar a desativar, ser um regulador emocional, passar essa relação para um lugar mais seguro, conhecendo quais são as minhas inseguranças, né? Existe disponibilidade no casal, não existe. Então, ela nos dá essa abertura, essa teoria para nos ajudar a entender, mas é o exercício diário do autoconhecimento e da disponibilidade para ir construindo uma nova forma de estar na relação que vai fazer realmente a mudança, né? E é isso você perguntou, né? E aí, a terapia faz o quê? Gente, vai sessão por sessão,
tentando lançar essa luz e descobrir junto com o paciente um novo modo de estar, que chegue mais perto desse lugar de segurança, né? Para que ele se sinta inteiro, integrado, valioso, e capaz de filtrar melhor as relações que escolhe para si. Porque nós, bebezinhos, crianças, tá? A gente não tem como fazer muitas escolhas e a gente ficou. Mas a gente, na medida em que cresce, que adultece, a gente consegue, sim, ter mais clareza sobre o que é bom para a gente, o que a gente precisa, né? E o terapeuta ajuda nisso. Ai, que lindo, assim, te escutar com essa suavidade, com esse discernimento, sabe, com essa delicadeza, é algo tão grandioso, assim, que eu acho que contribui tanto para o nosso fazer, então, é muito bom, então já temos um sim, teremos um segundo episódio Sim, pra né? gente falar. Diz o pessoal, se o pessoal comentar, disser que quer, a gente vem, tem que fazer um charme. Exatamente, nos acompanhe no próximo episódio. Mas vamos lá, então, para a gente poder finalizar, né, esse encontro de hoje. Como é que as pessoas te encontram? Se tem uma mensagem a mais, né? Embora o que você recém falou, eu sinto que é uma mensagem final também, muito valiosa, mas tem algo que você ainda gostaria de dizer para a gente poder se despedir hoje, então. Eu quero dizer que quem chegou aqui e viu nesse pouquinho, nesse tempinho que a gente conversou, é que essa teoria faz sentido, assim, seja na sua prática profissional, ou seja no desejo pessoal de dar um mergulho na sua própria história, não deixa esse desejo de saber mais se apagar. Busca o meu arroba, né? @psi.raquelsavi. Vamos deixar na descrição aí do vídeo, vocês podem me achar no Instagram. Mas dá sim esse passo, esse mergulho para se conhecer melhor e ter a esperança de viver com mais segurança mesmo, com mais amor fluindo, né? Essa teoria me deu isso, né? Em muitos aspectos. Eu quero que chegue no coração de vocês também. Com certeza, no meu aqui chega, eu quero te dizer que no meu coração esse efeito já produz a partir né, das tuas palavras, dos teus gestos, da tua forma de abordar a teoria e os relacionamentos. Então é isso, minha querida, gratidão imensa e a gente se vê no próximo episódio, então. Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.